De volta com o nosso Você Bonita para um papo super legal. A gente vai falar de harmonização facial, afinal, vamos colocar assim, entre aspas, né? Tá na moda, mas que a gente tem que tomar alguns cuidados e conhecer um pouco mais sobre o assunto para entender se de fato vai ter uma indicação para esse tipo de harmonização facial, né? Por isso que hoje a gente vai falar desta região, a gente vai falar da testa, a importância de entender o formato desse rosto e entender também a proporção de cada parte, para saber se de fato é necessária uma harmonização facial. Então a gente convidou a cirurgiã plástica, a doutora Larissa Sumodio. Bem-vinda. Super obrigada. Tudo bem, muito doutora? feliz de estar aqui com vocês. Toda menininha, gente. Super cirurgiã, toda... Vou falar assim, é o seu trabalho, É o meu né, trabalho, doutora? né? Não, pois é. Tô cumprindo bem? Tá maravilhosa. Então tá ótimo. Assim que é legal. Olha, eu vou dizer, o que estimulou também, né? As coisas que acontecem na mídia muitas vezes trazem os assuntos para que a gente coloque aqui como uma pauta do programa. Então eu vou ler uma nota para vocês entenderem por que a gente resolveu falar sobre o assunto. Depois de sumir por alguns dias das redes sociais, a ex-BBB, Thaís Braz, revelou em seu perfil que o breve afastamento se deu por conta de uma cirurgia para reduzir o tamanho da sua testa. Nas postagens, além de explicar detalhes sobre o procedimento, ela também falou sobre o pós-operatório. A ex-BBB ainda revelou que fez a cirurgia porque o tamanho da testa a incomodava muito desde criança. Que interessante. Eu confesso que eu não sabia que existia uma cirurgia para, enfim, né? Hoje, como você vai contar como isso acontece, para diminuir a testa, doutora. Pois é, não é interessante? Muito. Agora, uma coisa que você falou que acho que a gente tem que prestar muita atenção é que você falou a harmonização tá na moda. Na verdade, assim, existe uma tendência da gente querer se apresentar de uma forma que a gente se sinta bem, mas essa questão de proporção facial é uma coisa que data lá da Grécia Antiga. E essa questão das proporções faciais, inclusive que envolve o nosso tema de hoje, que é a testa, que a gente chama tecnicamente de região frontal, é dividido basicamente assim, um terço. Acho que a gente tem a foto até para colocar. Vamos colocar aqui? Aí, vamos lá. É isso. Carol, é essa divisão que é considerada uma proporção ideal e harmônica, que traz um senso belo, é da Grécia Antiga. E claro que isso é um padrão, que a gente não tem que entender que é obrigatório para uma pessoa, não. Mas sem dúvida. Vamos lá. Seria uma linha que a gente traça da região aqui embaixo do queixo até a base do nariz. E a mesma da base do nariz até o ponto entre as sobrancelhas, que a gente chama tecnicamente de glabela, e outra dessa mesma região até a linha capilar. Tá. Então, é claro que ninguém precisa sair, pegar uma fita e medir, gente. Porque, assim, honestamente falando, para qualquer um de nós, a gente bate o olho, se existe uma desarmonia, qualquer pessoa, não precisa ser um cirurgião plástico, vai olhar e vai falar, poxa, tem alguma coisa. Então, entendi. A Thaís estava incomodada, sempre teve, porque provavelmente à medida que ela foi crescendo e era uma jovem, ela olhava no espelho e percebia aquilo. E isso está no nosso cérebro. Entendi. Desde sempre. A gente não precisou ser ensinado isso. Você bate, você olha ali, aquilo já te traz um entendimento que alguma coisa não está na proporção. Exatamente. Essa Entendi. questão do belo, Carol, é muito interessante, porque o que é belo é uma coisa comum e que se concorda ao redor do mundo. As pessoas de todas as gerações e idades, países, culturas e raças, existe uma concordância do que é belo e do que não é. Entendi. Isso é universal. Entendi. Até tem estudo até com um bebezinho de 6 meses que ainda não foi ensinado nada. Estudo que mostra que aquele bebezinho entende que aquele rosto tem um apelo mais belo e outro não. Tem estudo científico provando isso. Sério? Olha. É muito interessante. Então não é nenhuma discussão de, enfim... temos que respeitar as diferenças ou não. É uma discussão do que o nosso olhar e a nossa referência entende como proporção do que vai ser belo. E essa referência que você colocou, por que a gente busca isso? Porque quando o nosso cérebro identifica um belo, um proporcional, alguma coisa, aquilo libera no nosso cérebro um monte de substância que a gente chama de neurotransmissores e que traz emoção pra gente. Entendi. Então, por isso que a gente busca isso. Agora, diga. Não, pode continuar, pode continuar. E falando dessas proporções que eu falei, ninguém precisa correr, pegar uma fita e falar, ai meu Deus, deixa eu ver. Até porque, gente,
pequenas variações são absolutamente toleráveis e são até desejáveis, porque aí nisso que entra a questão racial, uma questão familiar. Tem família de gente que tem um queixinho um pouco menor ou um nariz um pouco maior, então a gente precisa dessa identidade. O que a gente precisa entender é que tem coisas que fogem um pouquinho daquela variação que traz identidade pra gente, que pode trazer constrangimento. Entendi. Você entende? E neste caso a testa... E como estamos falando da testa, exatamente isso. Ela pode ter já esse impacto aí num primeiro momento. Exatamente. E é verdade, então, que nas mulheres uma testa um pouquinho aumentada pode envelhecer e nos homens já dá aquele aspecto de calvície, que tá ficando mais careca. É normal que o comprimento da testa para o homem seja mais tolerável 1 centímetro, 1,5 centímetros maior. Mas se começa a aumentar muito, a sensação que se dá é de calvície. E para a mulher é a sensação de envelhecimento. Isso é um fato, assim, é dessa forma que a gente entende. Tanto homens e mulheres ficam incomodados com uma testa muito longa, sabe? É que a mulher, até por não haver muito conhecimento da possibilidade de fazer uma cirurgia, usa uma franja, usa uma faixa. Disfarça. Dá uma disfarçada. Né? O homem acaba que fica taxado como calvo, né? E aquilo incomoda, mas enfim, a calvície masculina é muito prevalente. Mas é essa situação que a gente encontra. Mostra, então, conta pra gente. Antes da gente ir, a gente vai fazer uma simulação aqui num aplicativo, um negócio super legal, mas para a gente entender um pouquinho da cirurgia, como hoje então é realizada, porque depois a gente pode até voltar a foto, né, da ex-BBB, da Thaís, para a gente ver como ela está no momento, né, que isso ela postou, por isso que a gente conseguiu ter a foto, né, gente, não vamos postar nada que não foi divulgado, certo? Sim. Então vamos lá, como é que foi? Então, aqui é só para exemplificar nessa nossa manequim, essa questão da proporção. E como eu disse, ninguém precisa ficar medindo para entender que aquilo tem alguma coisa que talvez não seja tão proporcional. Então a gente entende aqui, ó, se a gente medir, acho que o pessoal de casa consegue ver bem, né? Isso. Consegue entender aqui essa proporção, que é aquela que eu expliquei. Isso. E como a testa é muito longa. Então a cirurgia... ela trata de avançar, na verdade, a linha capilar para uma porção anterior. Uau! Uau! Então vamos ver a nossa manequim, como ela fica com outro aspecto. Mesmo que a testa ainda, né, não seja talvez do mesmo tamanho que eu tinha medido, mas veja a diferença que traz. Você vê a manequim dessa forma ou como dessa? Interessante. E é um corte... Então, como que nós fazemos? É feita uma incisão aqui na região do cabelo pré-capilar. São feitas as medidas para a gente saber essa proporção. É claro que tem um limite do quanto a gente consegue avançar para ter segurança na cirurgia. Tá? Só para exemplificar aqui como que é, então, no nosso amigo aqui esqueleto, né? É feita essa incisão na região da testa e aí a gente solta toda a pele e inclusive o músculo. Que interessante. Veja só, esse daqui é o nosso músculo da testa, que se chama frontal, que é o que causa as nossas ruguinhas, né? Então, inclusive, ele avança junto. Certo? E são só essas as camadas que a gente tem. Então, veja, não é uma cirurgia super invasiva que manipula um excesso de tecido. A gente chega só nessa camada muscular e já é o crânio. Então, você puxa o músculo. Exatamente, a gente puxa tudo. É claro que, como todo procedimento cirúrgico, precisa ser feito com muita cautela. Nós temos, olha, muitos vasinhos passando nessa região, nós temos nervinhos passando nessa região. Veja, é muito irrigado. A gente sabe, couro cabeludo, quando a gente tem um machucado, a gente sabe que sangra muito. Porque é super irrigado. Pela toxina botulínica aplicada, que tem que ter, gente, né? Isso. Tem que fazer com um profissional realmente com uma segurança. Claro. Que é uma região que pode pegar um nervo e que isso compromete depois até a parte, né? Exatamente. Toda funcional, né? Exatamente. Dos olhos. Mas com o treinamento e a gente seguindo todos os protocolos, enfim, é muito legal. Aí a gente consegue avançar geralmente 2 centímetros mais ou menos, 2,5 centímetros, tá? A pessoa fica com uma cicatriz escondida aqui na linha capilar, geralmente a cicatriza muito bem. Claro que a cicatrização depende sempre de características individuais, mas seguindo o repouso e tudo certinho, é um ônus a cicatriz, mas para um bônus muito grande, né? Porque pensa que
a Thaís, talvez, usasse sempre faixinha ou sempre franja e nunca expunha a região da testa. Então, ganhar uma cicatriz para ela colocando na balança, poxa, vale muito a pena. Eu tenho uma cicatriz aqui que eu trabalho, que eu trato com um dermatologista para ela ficar imperceptível e ganho o benefício de ficar livre para usar o penteado da forma como eu quiser. Uma maquiagem, muitas vezes, que vai esconder, Carol, né? mas fica bem, viu? Às vezes nem precisa de nada, os pacientes ficam muito felizes. Tem, assim, alguma indicação quando você pensa na faixa etária? Então, a gente está falando de uma mulher jovem, mas pode ser feita em qualquer fase? A priori, sim, porque não existe uma mudança anatômica que aconteça, dos 18 aos 55 anos, vamos colocar em uma média. Não existe uma mudança anatômica nessa região. O que acontece é que a pele fica um pouco mais envelhecida, vão ter mais rugas, então a gente soma outros pontos que talvez precisem ser endereçados. É nisso que eu tô pensando. Isso. E dá pra fazer do mesmo jeito. Dá pra fazer do mesmo jeito. Mesmo uma pele que já tenha mais rugas, seja mais flácida, tudo bem. E na verdade, esse procedimento ele pode ser feito de forma conjunta com algum outro procedimento, por exemplo, uma blefaroplastia, né, que é aquela cirurgia que a gente corrige as bolsinhas. Então, pensando no rejuvenescimento, né, como você tinha colocado, Carol, dá uma sensação de envelhecimento, sim, uma testa mais longa. Então, é possível, não é uma cirurgia muito longa, é superficial, como eu mostrei aqui, né, a pele e o músculo são tracionados, então é possível ser feito em conjunto com outros procedimentos. Muito legal, né, gente? Olha, eu não tinha a menor ideia. Você sabia, diretora, que era possível e ainda... Gente, achei o máximo. É super interessante. Tem perguntinha já? Perguntinha do público, então. Sandra, obrigada, um beijo pra você. Essa cirurgia para diminuir a testa pode ser uma alternativa para quem tem alopécia fibrosante frontal? Puxa, pergunta boa, hein? Para quem tem alopécia ou outros tipos de calvície, a gente precisa ter muito cuidado, porque quando a gente avança o couro cabeludo para uma região que já é calva, ou para uma região que pode ficar calva, né? Por exemplo, nos homens que têm calvície masculina, que costuma ficar mais ralo nessa região, a gente pode deixar uma cicatriz muito exposta. Entendi. Entendeu? Então, no caso dela, a gente não consegue quantificar, eu não consigo saber, é preciso sempre a gente colocar na balança. A gente vai acrescentar uma cicatriz, talvez diminua a área da alopécia, então talvez a gente consiga trazer um pouco a linha capilar para frente, mas talvez fique uma cicatriz exposta. Isso faz sentido para ela, é sempre uma coisa individualizada, né, Carol? A gente nunca pode... Isso é só isso ou isso é só aquilo, né? Então, legal a sua transparência em dizer, porque realmente o paciente, o médico ali colocando na balança, né? Onde está a queixa, exatamente. No fundo, o né? que faz sentido para uma pessoa pode não fazer tanto sentido, não valer tanto a pena para outra pessoa, havendo ou não uma indicação, né? Mesmo isso, a gente fala proporções faciais, mas pode ter uma pessoa que tem uma testa um pouco mais longa e não está incomodada. Né? Então, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Tem mais perguntinha? Obrigada, Cláudia, um beijo. Essa cirurgia sempre existiu ou é uma novidade? Tá vendo? Acho que a Claudinha também não sabia, né, Claudinha? Não, sempre existiu. Não existe uma técnica nova, falar, nossa, surgiu uma técnica, não. Assim, para um cirurgião plástico que está acostumado a fazer grandes mobilizações de tecido, tudo, fazer esse avanço não é nada de novo que a gente está trazendo. É porque, às vezes... Realmente foi o que você falou, as pessoas não sabem que existe essa possibilidade, né? E talvez não sentem para conversar. Gente, eu falo isso e é interessante, eu acho que vale a nossa discussão, que você abriu explicando da questão do belo e tal, eu acho que isso é muito legal como uma base para as pessoas que estão nos assistindo entenderem o porquê hoje temos tais conclusões de certas coisas. E no fundo, quando a gente fala de queixa, a parte principal de estar ali com um médico é que ele entenda de fato onde é o ponto que te incomoda. Exatamente. Porque às vezes você vai bater o olho num paciente, você nota com a sua experiência o que talvez fosse ficar melhor. Só que às vezes não é aquilo que está incomodando que para você acha que está tudo bem, para aquela pessoa não está. E aí que vem o termo, vamos alinhar as expectativas. Exatamente. Não é? É perfeito, Carol. Tem gente que vem no consultório... Porque senão você gasta dinheiro, você gasta o tempo, e não chega onde você quer. Não é isso? Isso, e todo procedimento tem risco, né? A gente precisa ser transparente com isso. Não é fui lá, fiz, pronto. Não, requer
preparação, entendimento, é um processo, né? A gente está falando do nosso corpo, então a gente precisa ter muito cuidado. Tem gente que chega no consultório, o que você acha que eu preciso? Eu falei, não, vamos voltar um pouco e começar a conversa de uma outra forma. É isso, mesmo. Então, gente, não adianta. A queixa é nossa. Exato. O que incomoda é nosso. O médico tá ali para dizer se vai ficar do jeito que a gente está imaginando, exatamente, o que né? é possível, o que não é. Isso me incomoda, o que é possível. É exatamente isso, Carol. Diretora acabou de me dizer que tem mais uma coisa para a gente mostrar aqui. Tem uma coisa interessante, porque já que a gente está falando das proporções dos terços, a gente tem o terço inferior também, que esse é mais antigo na nossa lista de queixas no consultório. Que é a região do queixo, né? Então, isso de queixo muito pequeno, queixo muito longo, curto, para trás, para frente, enfim. Isso é mais frequente. Então, eu acho que a gente pode acrescentar aqui, para a gente entender, a gente já viu a questão da proporção do terço superior, que é a testa. Agora, a gente pode entender um pouco da proporção do queixo. Eu fiz uma foto minha aqui, ó. E aí, eu posso mostrar para vocês, essa sou eu. Ai, que legal! Se eu for medir, gente, eu não sou um terço, mas pra mim tá bom, tá ótimo assim, não me incomoda. Não, tá mas lindo. Cai Foi dentro a primeira daquelas coisa que eu falei quando ela chegou. Cai dentro daquelas variações que a gente já conversou. Então vamos lá. Olha como parece que acontece. Olha como eu fico estranha. Entendi. Se você eu alonguei um pouco o queixo e ele ficou sem. Olha, meu nariz é pequeno. O meu terço médio é pequeno, eu sou oriental, eu tenho essa região mais curta, um queixo longo. Que ficaria proporcionalmente falando dentro do que você explicou, mas que não combina. Isso, não. Entendi. Você entende? Sim. E aí, olha, no perfil a mesma coisa. Olha aqui, ó, eu também coloquei um antes e depois, como eu sou. Gente, olha lá. Olha como isso incomoda. Que coisa. Isso incomoda. E, não, isso aqui, peraí que eu mudei sem querer pro nariz. Vamos voltar para o queixo. Nariz também. Não, e talvez a questão aqui, ó, e mesma coisa o queixinho um pouco para trás, costuma incomodar as pessoas. Sim. E o queixo muito longo ou muito curto. O queixo, doutor, é uma questão interessante também, mas que hoje, além da cirurgia plástica, também há uma possibilidade com ácido hialurônico, assim, preencher para que a pessoa, então, viva e se enxergue e, se quiser, depois que se torne, enfim, para sempre, né? Com a cirurgia pode fazer. Carol, você não vai escapar, não. Depois a gente vai fazer simulação em você. Em você. Essa menina não me contou, hein? Não, mas eu faço, é divertido, eu faço. Deixa eu só tirar os vasinhos aqui, porque é isso. O queixo já é uma coisa que mais frequentemente a gente vê com incômodo no consultório. É mais visível, talvez. Agora, o ácido hialurônico, veja, a gente tem o esqueleto. E aí a gente precisa entender que existe uma série de tecidos que dão o nosso contorno, né? Que não é só o esqueleto. Então a gente tem que entender, aquele queixo incomoda, é um pouquinho menor, é uma deficiência esquelética, que deve ser, mas é uma deficiência esquelética pequena, que não impacta na mastigação, porque é um conjunto crânio. Sem dúvida. E aqui existe uma função, sem dúvida, né? Então, assim, isso precisa ser avaliado. Tem gente que tem deficiência grande do mento, que colocar ácido hialurônico é você mascarar uma coisa que existe uma questão funcional aqui maior. Não vai resolver. Isso, mas para aquelas coisas puramente estéticas, de melhorar um pouco o contorno, perfeito. O ácido hialurônico vai super bem. E dá certo, Vai super bem. Tem mais perguntinha, olha lá. Aproveitei. Um beijo, Maria, obrigada. Como é o pós-operatório? Depois de quanto tempo podemos voltar à rotina? O pós-operatório é tranquilo, não incomoda muito. Existe como a gente mexe naquela região que a gente puxa um pouco a musculatura. É claro que enche um pouco, o inchaço desce um pouco para a região dos olhos. Voltar à rotina, eu costumo perguntar para os pacientes, espera aí, a rotina é a academia ou a rotina é um trabalho online? Então, assim, isso varia um pouco. Um trabalho, eu sempre falo, olha, se permita ficar uma semana, 15 dias tranquilamente, porque é um momento seu. Se conseguir, melhor, né? Então, com uma semana, 10 dias, dá para voltar a fazer sua reunião online, fazer um relatório no computador, alguma coisa assim. Atividades maiores, né, uma caminhada ou uma viagem, alguma coisa assim, a gente costuma esperar de 3 a 4 semanas. Mas mesmo assim é pouco, né? Um Não é muito. Aí tem os cuidados específicos com a cicatriz, né? Mas... Isso, olha lá.
Muito interessante. Obrigada, Má. Um beijo. Anestesia local ou geral? Geral, né? Geral. Assim, é possível fazer com local e sedação. Eu não gosto. Se fosse em mim, eu preferiria fazer com anestesia geral. O paciente fica mais confortável. Hoje, a anestesia geral, Carol, existe um mito, mas a anestesia geral é a anestesia mais segura que existe. Dentro de um lugar controlado, com uma equipe bem treinada, é muito seguro. Então, é mais confortável a anestesia geral. Você nem me fale, porque quando eu tive apendicite, que não tinha escolha, né, gente? Porque falando de cirurgia plástica, a gente ainda escolhe, pensa, né? A minha apendicite... Gente, mas eu fiquei tão desesperada que eu nunca tinha feito cirurgia. Só tinha feito o parto, que o parto não é anestesia geral. Doutora, passei o sufoco, mas depois foi. Quando eu acordei já estava tudo. Cirurgia de urgência é sempre... Mas olha, no final, a tal que falava, não, mas é uma delícia, anestesia geral, você disca. E no final é bom mesmo. Então é bom, né? Não coloca isso como um empecilho. Eu acho que o pós-operatório talvez, né, deixa a gente... Eu vou falar só uma última coisa. Para quem tem medo de anestesia geral, vai procurar seu médico e conversar diretamente. Isso é só uma dica. É verdade, é verdade. Né? Não deixe, não. Eu também te chamei isso. É bom que a gente vence e no final a gente colhe os frutos, porque realmente o resultado é muito legal. Sim. Obrigada, doutora. Imagina. Acabou, né, Gláucia? Adorei. Muito, muito bacana o tema. Eu acho que vai ajudar muita gente que não sabia da possibilidade, né? E a doutora super didática. Você dá aula, doutora? Você fala super bem, né? Já dei. Às vezes eu dou. Não, gostei muito. Que bom. Vou deixar o Instagram, então, para vocês. Vai lá, para quem quiser saber mais do trabalho dela. @doutora abreviado Larissa, com 2 S's, Sumodjo. Então, eu vou soletrar SUMODJO, @doutora abreviado Larissa Sumodjo, tudo junto. Vocês encontram o trabalho dela. Obrigada. Imagina, Até a próxima. E tá linda, toda menina. Amei, amei.